que o gene está no cromossomo X, certo? Aí eu falei para vocês que a hemofilia, o cara ele não consegue produzir uma proteína, que é um dos fatores de coagulação, que é o fator 8. Tem mais de um tipo, tá? Nesse caso aqui, quando que falta o fator 8, a gente chama, é o tipo mais comum de hemofilia, a gente chama de hemofilia A. Chama de hemofilia A, é o tipo mais comum que tem de hemofilia, e falta o gene, não é que falta, o gene para o fator 8 ele está mutado, então ele produz uma proteína que não é funcional, o que dificulta a vida do cara aí nesse sentido, beleza? Ela é recessiva, como ela é recessiva, galera, vamos botar lá assim, né? Vamos pegar a situação aqui, ó. O cara é Xão, o cara não, mulher, né? Xão, Xão, Hzão, Hzão, então a gente está falando de uma mulher que é normal. Ou se ela for heterozigota para esse gene, né? Hzão, Xão, Hzão, Xão, Hzinho. Então, nesses dois casos aqui, você vai ter uma mulher que é normal. Quando essa mulher, como é recessiva, essa mulher só vai ser hemofílica se ela tiver os dois alelos recessivos. Aí, nesse caso aqui, eu teria uma mulher hemofílica. Só que aí, pessoal, para essa mulher ser hemofílica, ela teria que receber um X da mãe, um XHzinho da mãe e um XHzinho do pai. O que, obviamente, torna a frequência de mulheres hemofílicas muito menor, certo? No caso do homem, um único X, um único Hzinho é o suficiente para fazer com que ele se torne um homem hemofílico. Então, se ele for Xh, Y, ele vai ser um homem normal, e se ele for o portador do alelo recessivo, ele vai ser um homem hemofílico. Então, um único gene Hzinho, um único alelo Hzinho, é o suficiente para tornar o camarada hemofílico. Tudo bem? Por isso que é mais fácil nós encontrarmos homens daltônicos e homens hemofílicos. Um único alelo é suficiente para isso. Beleza. Belezinha? Professor, Pode falar. só uma dúvida aqui. E que Sim. seria esse fator, esses fatores, por exemplo, fator 8? São fatores, cara, é porque, não sei se você lembra disso, mas a coagulação sanguínea, ele é uma cascata bioquímica. Você lembra como é que funciona? Por exemplo, assim, deixa eu apagar aqui, só para lembrar isso para vocês. Deixa eu botar aqui, peraí. Você lembra ou não? Vocês lembram disso ou não? Não. Não, né? Em tese era pra gente ter aprendido onde isso? Rapaz, Que matéria essa daí? teoricamente, nem sei, seria histologia, mas vocês não têm histologia. Tudo bem, Histologia a gente não tem. a gente faz aqui agora. Por exemplo, assim, ó, a coagulação sanguínea é um processo que é bioquímico. Vou botar aqui. Vou imaginar o seguinte: primeiro, você tem uma lesão. Beleza? Você tem uma lesão que provocou um rompimento de vaso, por exemplo, né? Quando você tem um rompimento de vaso, você vai ter a ativação desses fatores de coagulação, a gente chama de fatores plaquetários. Vou botar assim, a lesão, ela desencadeia a ativação dos fatores plaquetários ou esses fatores de coagulação, que são proteínas, tá? O que esses fatores plaquetários eles vão fazer? Eles vão atuar na ativação de uma proteína plasmática, de uma proteína do plasma sanguíneo. Essa proteína, ela está numa forma inativa, aí ela é chamada de tromboplastino... Não vai caber aqui, né? Tromboplastinogênio.
E aí, galera, olha só, sempre que eu colocar esse sufixo gênio, eu estou me referindo a uma proteína que está numa forma não funcional, uma forma inativa. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. E essa proteína, ela está lá no nosso plasma sanguíneo, beleza? Então, os fatores plaquetários vão ativar esse tromboplastinogênio. A forma ativa dela é chamada de tromboplastina, que seria a forma ativa dessa proteína. Aí a tromboplastina, né, que é o tromboplastinogênio ativado, o que ele vai fazer? Ele vai atuar sobre uma segunda proteína, também plasmática, chamada de protrombina. Tá? Então você vai ter uma segunda proteína, vou botar ela aqui, chamada de protrombina. Essa protrombina, ela precisa passar para sua forma ativa, que é chamada de trombina. E quem vai fazer isso é a tromboplastina, ok? A trombina, por sua vez, vai ativar uma terceira proteína plasmática. Gente, Que é, vamos botar assim, vamos botar do outro lado aqui, para poder, senão não vai dar certo aqui, que é chamada de, aí lembrando, né, essa aqui é a forma inativa e essa aqui é a forma ativa. Aí lá no sangue tem uma proteína chamada de fibrinogênio. Ó, voltou o gênio, certo? Certo, gente? certo. E Beleza. se tem gênio, quer dizer o quê? Tá inativo. Que está inativo. Vamos trazer ela para cá. Fibrinogênio. Aí esse fibrinogênio tem que ser convertido na sua forma ativa, que é chamada de fibrina. E quem vai fazer isso é a trombina. Só que ela só faz isso, para que ela possa fazer isso, ela vai precisar de duas coisas: íons cálcio e vitamina K. Então, na presença de vitamina K e íons cálcio, a trombina ela consegue converter o fibrinogênio, que é a forma inativa dessa proteína, na forma ativa, que é a fibrina. E a fibrina, ela forma uma rede. Ela forma uma rede proteica que vai dar origem ao coágulo, que é a coagulação, né? Que é o sangue coagulado propriamente dito. Como assim uma rede? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui o vaso sanguíneo. Vamos imaginar que isso aqui é o meu vaso sanguíneo, beleza? Então tá aqui meu vaso sanguíneo, então, minhas hemácias, blá blá blá, blá blá blá, etc. Aí, se você tiver uma lesão, então, por exemplo, eu vim aqui, ó, e faço uma lesão aqui. O que vai acontecer? O sangue vai começar a extravasar, certo? Certo. Beleza? O sangue vai começar a extravasar. Aí, galera, a fibrina, enquanto ela estiver na forma de fibrinogênio, ela é solúvel, ok? Ela está dissolvida. Quando ela se torna ativa, ela fica insolúvel. Beleza? Ela vai ficar insolúvel. Então, ela vai começar a se prender uma na outra, vai formar uma parada sólida, como se fosse um emaranhado proteico. Isso é a casquinha? Vai formar. A casquinha é o sangue coagulado. Aham. Né? Aí, essa rede, deixa eu fazer em forma de rede mesmo. Não é bonitinho igual uma rede mesmo, né, galera? É só para a gente entender, tá bom? Então, ó, essa rede, eu vou fazer assim na forma de rede, só para eu falar uma coisinha aqui. Eu vou formar tipo uma rede, uma tela, como se fosse uma tela. Aí essa tela começa a segurar as hemácias.
o plasma sanguíneo ele passa por um momento, né? O plasma sanguíneo. Não tem quando você faz um machucado superficial, aí dá um sanguinho, merreca, né? O sanguinho vai coagulando, mas por um tempo sai uma aguinha. Sim. Aham. Essa aguinha é o plasma sanguíneo, que por um tempo ele passa, né? À medida que as hemácias vão acumulando aqui, ele fecha a passagem, ele obstrui a passagem. E ao obstruir a passagem, você dá tempo para a regeneração do seu vaso sanguíneo. Isso que é a coagulação, isso que é o coágulo, né? Isso aqui é o coágulo. Deu para entender a lógica aqui? Sim. Deu sim. Aí, quem é o fator 8? É um dos fatores plaquetários. Ou seja, sem o fator plaquetário, esse fator 8, eu não consigo ativar a tromboplastina. Sem a tromboplastina, eu não tenho trombina. Sem trombina, eu não tenho fibrina. Sem fibrina, eu não tenho coágulo. Mas o fator 8 é só um dos responsáveis, né? Essa pessoa Isso, vai ter um mas eu pouquinho preciso de todos. Mas eu preciso de todos. Eu preciso Mas- de todos os fatores plaquetários. Mas então, uma pessoa sem esse fator 8, ela não faz o coágulo, não? Não. Ela tem muita dificuldade com a coagulação sanguínea. Aí você tem que dar para ela. Caramba, se as pessoas estão raladas, então. Isso. Por exemplo, uma pessoa hemofílica vai fazer uma cirurgia. Você precisa fazer uma transfusão de fatores plaquetários, ou de plaqueta, né, ou de fatores plaquetários, para que ele possa ser submetido a uma transfusão, senão não pode. Então Uma é por transfusão, isso uma que cirurgia. um hemofílico, depois que ele se corta, tem que levar para o hospital. Porque ele Isso, não porque vai senão ficar. ele sangra até morrer, isso aí. E eu lembrei agora, você falou da vitamina K ali embaixo da trombina. Quando a gente vai estudar de vitamina, a gente estuda a deficiência de cada uma delas, né? Aí a da vitamina K era complicação na Hemorragia. coagulação. Hemorragia, não Isso, sabia por quê. isso aí. Isso aí. Porque ela é necessária no processo de coagulação. Aí quando não tem o fator 8, causa hemofilia tipo A, né? Isso. Aí você tem hemofilia tipo B, que é a falta do. Acho que é do 9, se eu não me engano. Do 9 ou do 10, um dos dois, não lembro agora de cabeça. Aí, quer dizer, dependendo de quem é que está faltando, aí você vai dar um nome. Hemofilia A, hemofilia B, sacou? Entendi. Mas a lógica, assim, o princípio é o mesmo, né? É a falta de um fator plaquetário. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Mais perguntinhas? Não. Não? Bom, e aí, pessoal, vamos pegar um exemplo 3 aqui, que é a distrofia muscular. Distrofia muscular ou distrofia de Duchenne. Distrofia muscular ou distrofia de Duchenne, tá? Alguém já ouviu falar disso aqui? Ouvi já, mas eu não faço ideia do que seja. Ninguém aí da galera? Ninguém mais? Não? Também não sei não. Pessoal, essa doença aqui também é uma doença genética, tá? Que ela provoca uma degeneração e atrofia muscular. Uma degeneração e atrofia muscular grave. Beleza? Não é comum, não é comum. Eu conheço uma pessoa que tem, eu conheço uma pessoa que tem, um ex-aluno meu, porque assim, ela é relativamente rara, né? A incidência, mais ou menos, de em torno de uma pessoa a cada 3.500 nascimentos, uma criança ela vai ser portadora da distrofia muscular, da distrofia de Duchenne, tá? Essa doença aqui, pessoal, ela é quase, eu não vou falar que ela é exclusivamente masculina, mas ela é quase que exclusivamente masculina. Vou até escrever isso aqui, tá?
Não sei se parece meio estranho essa frase, né? Mas eu acho que você, assim, só lembra o que eu estou falando, beleza? Aham. Ela é quase exclusivamente masculina. Por que que ela é quase exclusivamente masculina? Porque é muito difícil que uma criança com distrofia chegue à vida adulta. É muito, muito pouco comum isso acontecer, tá? E aí, galera, se esse portador, ele morre antes de chegar à vida reprodutiva, dificilmente eu teria uma mulher com o X, né, com os dois X carregando o gene para distrofia. Não sei se eu fui claro assim, fui? Repete aí. Tipo assim, é um exemplo de herança ligada ao sexo, correto? Sim. Então tá no cromossomo X. Então, como eu falei, como um homem só tem um X, ela é mais comum em homens do que em mulheres, Certo. certo? Para uma mulher ter distrofia muscular, ela precisa receber o X com o alelo do pai e o X com o alelo da mãe. Sim. Só que, só que esse menino com distrofia, dificilmente ele consegue viver até a vida reprodutiva, até a fase reprodutiva. Aham. Então, dificilmente ele vai ter filhos. Como dificilmente ele vai ter filhos, dificilmente eu vou encontrar uma mulher que herde o gene dele. Entendi. Entenderam? Entendi. Por isso que é muito raro você encontrar uma mulher com distrofia, é muito raro, tá? Por conta disso. Porque, como regra geral, o indivíduo morre cedo, ele morre na adolescência, tá? Normalmente, galera, uma criança com distrofia, deu 12, 13 anos, ela já fica acamada. Nem andar ela consegue mais. Aí como é um processo de degeneração muscular generalizado, ele tem dificuldade para respirar, então tem que fazer traqueostomia, às vezes tem que ter cilindro para aumentar a pressão, para poder o ar chegar no pulmão, tá? Tem dificuldade para alimentação, tem dificuldade para evacuação, tem uma série de problemas assim, né, fisiológicos como consequência, que dificulta muito a vida dele, dificulta bastante, tá? Então, por isso que é difícil você encontrar uma mulher, porque dificilmente um cara com distrofia vai ter filho. Ok. Beleza? Perguntinhas até aqui? Não. Não? Todo mundo entendeu a ideia, né? Então, isso aqui acontece porque dificilmente o portador da distrofia consegue chegar à vida adulta. Beleza? Dificilmente ele consegue chegar à vida adulta aí. Bom, até aqui, alguma perguntinha? Mais? Ou tá de boa? De boa. Tranquilo. Beleza, então. Esse aqui foi letra A, né? Beleza. Aí a gente tem também, vou botar aqui a letra B, nós temos aqui também herança restrita ao sexo. Ó, a gente viu herança ligada ao sexo, certo? Se a herança é ligada ao sexo, eu estou falando do cromossomo X. Se a herança é restrita ao sexo, eu estou falando do cromossomo Y. Belezinha? Sim ou Ok. não? Ok? Beleza. Bom, aí, vamos botar aqui, ó. Herança restrita ao sexo. A gente está falando de genes, né? De alelos presentes no cromossomo Y. Belezinha? A gente também pode chamar esses genes relacionados, né, ao cromossomo Y de genes holândricos. Andro
é de masculino, né? Então, genes holândricos são esses genes presentes no cromossomo Y. E somente, então, é exclusivamente masculino, obviamente, né? Nós chegamos a falar de um, galera. Alguém lembra? De um gene que está no Y, que obviamente exclusivamente masculino? Eu não tô lembrado. Não, ninguém vai me ajudar aí, não? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Quer falar? Não. Passou daltonismo na minha cabeça, mas não. Ó. Oh. Ó. Quem é esse gene aqui? Não é o gene daquele que eu falei do SRY, que vai fazer com que a genitália masculina se forme no indivíduo, no feto? Estão lembrados desse papo? Uhum. Então, se ele vai induzir a formação do testículo, ele está ligado ao cromossomo Y. E, obviamente, eu não vou encontrá-lo no cromossomo X. Certo. Então, aqui, um exemplo é o gene SRY, que induz a formação de testículos. Que induz a formação de testículos. Belezinha? Duas observações. Não, vamos botar aqui uma observaçãozinha aqui. Observação que são. Nós temos também aqueles genes com expressão limitada pelo sexo. Ó, olha só, hein? Genes com expressão limitada pelo sexo. Ou ao sexo, né? Não, pelo não, ao mesmo. O nome ele é autoexplicativo? Ou não? Eu acho que isso daí quer dizer, tipo assim, você tem um gene que ele teria um certo efeito, mas ele só tem esse efeito em um sexo. Isso. E eu coloquei dentro de herança restrita ao sexo. Como eu coloquei dentro de herança restrita ao sexo, eu estou falando do cromossomo, eu estou falando do sexo masculino. Sim. Tudo bem? Eu estou falando do sexo masculino. Só que, como eu estou dizendo que ele é com expressão limitada ao sexo, ele vai estar no cromossomo sexual? Não necessariamente? Não, não necessariamente não. Não necessariamente estará. Beleza? Porque Ok. senão não faria muito sentido a expressão. Porque se eu estou falando que a expressão está limitada ao sexo, eu estou dizendo que pode aparecer tanto em homem quanto em mulher. Se pode aparecer tanto em homem quanto em mulher, então ele não está localizado em cromossomo sexual, ele está localizado em cromossomos É autossômico o autossômicos. nome? Isso. Ele está localizado em cromossomos autossômicos. E aí, ele vai acabar se expressando somente em função de hormônio, geralmente relacionado com hormônio, tá? Por exemplo, assim, ó. Aqui eu boto duas telas e me confundo qual que eu estou usando. Uhum. Aí, olha só. Por exemplo, assim, a gente tem um exemplo aqui famoso, chamado de hipertricose auricular. O que seria hipertricose auricular? Autossômicos. O que seria hipertricose auricular? É a presença de pelos na orelha. Hipertricose auricular. É a presença de pelos aqui na orelha.
Então, por exemplo, o gene, eu posso ter mulheres e homens portando esse gene para hipertricose, só que na mulher, pela baixa produção hormonal, ele não consegue se expressar. Ele vai se expressar no homem por conta da testosterona, por exemplo. Sacou? Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, vou botar aqui localizar as cromossomos autossômicos e expressão relacionada aos hormônios sexuais. E a hipertricose é um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, você só vai ter a expressão do gene se você tiver testosterona. Então, ele fica restrito ao sexo masculino, mesmo o gene existindo em mulheres. Beleza? Entendido. Dúvidas por enquanto? Eu tô com uma dúvida. Pode falar. Eu não entendi muito bem. Os genes, os genes com a doença, né? Não vão estar. Não tem a ver com. Quê? Não é bem uma doença, né? Assim, com a característica, né? É isso. Eles não são os genes sexuais, né? Não sei se é o nome deles Não, agora. eles não estão nos cromossomos sexuais. Isso. Mas eles. Mas a característica ela depende dos hormônios, então vai depender do sexo da pessoa. Né? Isso aí. Só vai se expressar se o hormônio sexual relacionado estiver presente. No caso da hipertricose, é a testosterona. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Então, vou até botar aqui, ó. Precisa de testosterona. Então, se precisa de testosterona, nunca vai rolar com uma mulher. Belezinha? Beleza. Belezinha. Bom, eu tenho uma terceira e última situação, que é a herança influenciada pelo sexo. Herança influenciada pelo sexo. Pessoal, os nomes vão ficando parecidos, né? Aí talvez assim, gere uma certa dificuldade por conta dos nomes serem parecidos. Mas a ideia aqui é o seguinte, por exemplo, eu falei que o gene com expressão limitada ao sexo é limitada. É limitada. Então, se é limitada, por exemplo, a hipertricose, né? Se é limitada, se eu tenho testosterona, ela se manifesta. Se eu sou mulher, eu não tenho a testosterona, ela não se manifesta, mesmo o gene estando presente. No caso da herança influenciada pelo sexo, a lógica é assim: eu tenho uma característica. Eu e uma mulher temos esses genes, por exemplo, tá? O hormônio, a testosterona, por exemplo, vou usar a testosterona que eu vou usá-la como exemplo, tá? A testosterona, ela vai fazer com que a característica seja intensificada no meu caso e minimizada no caso da mulher. Ela não vai deixar de existir, ela vai rolar, só que ela vai rolar mais suave na mulher, por exemplo. Entendeu? Deu para entender a diferença? Ou não? Deu sim. Então, ó, como é que vai funcionar isso aqui? Ó, se manifesta em ambos os sexos, beleza? Ela vai se manifestar em ambos os sexos, porém, ela vai
ser intensificada pelo hormônio sexual envolvido, tá? Aham. Vou botar aqui. Sua expressão é intensificada pela presença de hormônios sexuais. Ou é inibido pela ausência dele. Fez sentido, gente? Precisa Sim. escrever isso? Não. Não, né? Isso tá meio lógico assim, certo? Aí um exemplo. Aí, bom, então vamos lá. Se manifesta em ambos os sexos, esse gene vai estar no cromossomo sexual? Não. Não. Vai estar em cromossomos. Vai estar em cromossomos autossômicos também, certo? No caso, precisa necessariamente estar só em autossomos, porque se é para os dois sexos, o X compartilha os dois sexos, não? Sim, só que aí, pensa, né? Se você vai ter 2x na mulher, teoricamente, e no homem um só, então você ia ter sempre um gene se expressando caso ele estivesse presente, caso fosse recessivo, por exemplo, seria algo lembrando herança ligada ao sexo. Entendi. Sacou? Se tivesse no X, eu não chamaria de herança influenciada pelo sexo, eu chamaria de herança ligada ao sexo. Ok. Não sei se você entendeu aí, Davi. Não, eu acho que eu entendi, sim. Então, ó, É uma diferença pequenininha, mas tá encaixando pois aqui. vai começar a ficar muito parecido, assim, tá? É o último aqui também. Então, genes localizados. E talvez com o exemplo fique mais fácil para entender. Em cromossomos autossômicos. Beleza. Aí, quem que a gente pode citar aqui? A gente pode citar aqui a calvície. A calvície genética, né? O nome certo para calvície é alopécia. Alopécia, beleza? Aí, vou imaginar aqui, ó, como é que vai funcionar essa história? O gene causador da calvície é um gene dominante, tá? Então aqui, ó, é um gene dominante, que a gente vai chamar de cesão, beleza? Então esse gene aqui é o gene cesão, ele é um gene dominante. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pensar em homens. Então, para o cara ser calvo, ele tem que ser cesão, 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 cesinho. Certo? Nesse caso aqui, você vai ter um homem calvo. E para o cara não ser calvo, ele tem que ser cesinho, cesinho. Eu estou colocando normal aqui, galera, mas é normal para a característica, beleza? O cara careca é normal, tá? Só para deixar isso claro aí, belezinha? Por que você apontou aí, né? É só ter falado também. Bom, aí, pessoal, no caso da mulher, imagine, você pode ter a mulher calva, ela vai ser cesão, cesão. Então, mulher calva, ela é cesão, cesão. Mas a mulher heterozigota ou recessiva vai ser normal. Beleza? E mesmo quando eu falo que mulher é calva, a calvície para a mulher não é igual a calvície para o homem. O que é uma mulher calva? Uma mulher que tem o cabelo muito ralinho. Ela não é careca. Ela tem um cabelo bem ralinho, assim.
Entendi. Beleza? E para que ela seja calva, isso só acontece se ela for cesão-cesão. O homem não. O homem com um único cesão já vai ser calvo. Entendemos? Ok. Então, o que aconteceu aqui? Isso aqui acontece pela influência do hormônio sexual. Então, isso aqui é resultado... Vou botar uma outra cor aqui, ó. Isso aqui é resultado da influência da testosterona. Vocês já ouviram aquele ditado? Não é bem assim, não, tá? É porque tem na verdade, é um subproduto da testosterona, etc e tal. Mas vocês já viram aquela história assim, dos carecas que ela gostam mais? Já ouviu essa piadinha? Foi até uma música na época e tal. Porque isso não é verdade que eu vou falar, tá bom? É o senso comum. Teoricamente, homens calvos são homens que têm muita testosterona. E aí, homens com muita testosterona seriam homens mais viris, né? Aumentaria a virilidade, etc, etc, etc. Aí daí que surgiu essa história, justamente em função da testosterona mesmo. Entendi. Beleza? Perguntinhas? Professor, só para confirmar aqui, na mulher se colocou cesão, cesinho ou cesinho, cesinho? Isso. Não peguei então não. Acho que eu dei uma viajada aqui. Eu falei assim, homem, basta um cesão para eu ser calvo. Para a mulher, um cesão não a deixa calva. Ela precisa de 2. Sacou? Isso porque ela não tem uma a quantidade testosterona. Isso aí. Isso porque ela não tem a testosterona. Exatamente isso. Que a testosterona potencializa, né? Exato. Exatamente isso. Exatamente isso. Tranquilo? Ó. Caraca, deu um engasgado aqui agora. Davi, eu vou mandar para você uma atividade aqui que eu queria que você distribuísse para o pessoal aí, tá bom? São 5 questõezinhas só, tá? Deixa eu ver aqui. Vê se você consegue abrir aí. Deixa eu ver. Acho que sim. Deu um erro aqui para mim. Terminar Abriu? de Vou ver agora. Tá abrindo. Nossa, demorou tanto assim? Não, é porque eu tava procurando a pasta para guardar. Pronto, abriu. Abriu normal, né? Aí essa atividade, o Davi vai distribuir para vocês. E aí tentem fazer até... segunda não, até quarta. Segunda vai ser feriado, né? Até quarta, para que a gente, assim... É aplicação, né? Aplicação desse papo de herança determinada pelo sexo. E aí, de herança... de determinação sexual. E aí, na quarta-feira, a gente tira qualquer dúvida que tiver. Beleza. 5 questões é tranquilo até lá. 5 questões é tranquilo até lá. Pouquinho. Só pra gente aplicar, só pra treinar um pouquinho. Beleza. Aí eu resolvo com vocês, eu dou, né, eu vou passando o gabarito, eu resolvo com vocês, eu quero que vocês tiverem dificuldades. Beleza. Combinado? Combinado. Valeu, galerinha. Bom feriado para vocês, bom descanso. Grande abraço. Valeu, Amos. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, gente.